Fracassado não é minha irmã! A voz de Fernando ecoou pela sala de reuniões como um tapa na cara. Senti o sangue subir às bochechas enquanto o cliente que esperava na poltrona de couro assistia a tudo em silêncio. Meu irmão apontou para a porta com o dedo indicador, como se eu fosse uma criança desobediente. Sai daqui, Sabrina. Agora. Meus dedos tremeram levemente ao ajustar a alça da mochila no ombro. 5 anos de trabalho. 5 anos construindo cada linha de código que mantinha essa empresa funcionando. E ali, estava eu sendo expulsa como se fosse um estorvo. O homem de jeans e camisa polo me observava com uma expressão indecifrada, e eu não conseguia decidir se era pena ou curiosidade. Meu nome é Sabrina Monteiro, tenho 28 anos, e sempre fui a ovelha negra da família. Enquanto Fernando se formou em administração na Universidade Mackenzie, gastando R$ 400 mil em mensalidades que meu pai pagava orgulhoso, eu escolhi Ciência da Computação na Universidade Federal de São Paulo. Uma federal que ninguém conhece, como ele gostava de dizer, ignorando completamente que a USP é uma das melhores universidades do país. A diferença entre nós sempre foi gritante. Fernando usava ternos, Hugo Boss, de R$ 3 mil, e dirigia um BMW importado que custou 250 mil. Eu andava de transporte público com minha mochila JanSport de R$ 100, cheia de livros sobre algoritmos e linguagens de programação que encontrava em sebos. Na empresa familiar de consultoria, Monteiro em Associados, ele ocupava a sala da diretoria no 12º andar, com vista panorâmica da cidade de São Paulo. Eu trabalhava num cubículo de 2 metros quadrados no subsolo, onde a única janela dava para o estacionamento do shopping ao lado. Mas foi naquele subsolo que criei toda a infraestrutura tecnológica que transformou nossa pequena consultoria numa empresa competitiva. Durante 5 anos, trabalhei sozinha desenvolvendo sistemas que ninguém da família entendia, mas que mantinham tudo funcionando perfeitamente. Criei um software de gestão financeira que automatizou a contabilidade inteira, eliminando 3 funcionários e economizando R$ 200 mil por ano. Desenvolvi um algoritmo de análise de dados que identificava padrões de comportamento de clientes, aumentando nossa taxa de retenção em 45%. Implementei um sistema de backup em nuvem que salvou a empresa quando um vírus atacou nossos servidores no ano passado. Enquanto nossos concorrentes perderam semanas tentando recuperar dados, nós voltamos ao ar em 48 horas. O faturamento da empresa saltou de 2 milhões para 12 milhões anuais nos últimos 3 anos, e eu sabia exatamente qual era a minha contribuição para esse crescimento. Mas nas reuniões com clientes importantes, Fernando sempre me deixava de fora. Sabrina não entende de negócios, repetia para nosso pai durante os almoços executivos no Fazano. Ela só sabe mexer no computador. Cliente quer falar com quem entende de estratégia, não com técnico. Nas festas de fim de ano da empresa, no salão do Copacabana Palace, eu era apresentada como a irmã que ajuda com a parte técnica, enquanto Fernando recebia aplausos e elogios pelo crescimento excepcional da companhia. Nossa mãe, que morreu quando eu tinha 16 anos, sempre dizia que Fernando tinha o dom da liderança e eu tinha o dom da criação. Vocês se complementam, costumava repetir enquanto preparava brigadeiros na cozinha de casa. Mas depois que ela partiu, essa complementaridade se transformou em hierarquia. Fernando se tornou o filho dourado que seguiu os passos de papai no mundo dos negócios, e eu virei a filha esquisita que escolheu uma profissão que ninguém da família compreendia. Papai, Antônio Monteiro, construiu a empresa do zero nos anos 80. Começou oferecendo consultoria tributária para pequenos comércios na Vila Madalena e cresceu atendendo empresas médias. Ele entendia de números, contratos e relacionamento com clientes, mas tecnologia sempre foi um território inexplorado para ele. Essas coisas de computador são muito complicadas para minha cabeça, dizia rindo. Ainda bem que a Sabrina herdou essa habilidade da mãe dela. Minha mãe, Helena, era engenheira eletrônica numa época em que mulheres eram raras na área.
Ela trabalhava na Philips e chegava em casa com as mãos manchadas de solda, os cabelos desarrumados e um sorriso imenso no rosto. Hoje consegui fazer um rádio funcionar só trocando um capacitor. Contava para nós durante o jantar. Fernando revirava os olhos, mas eu ficava fascinada. Ela me ensinou a montar meu primeiro computador quando eu tinha 12 anos. Depois da morte dela, papai se fechou no trabalho e Fernando assumiu o papel de irmão mais velho protetor. Mas sua proteção veio com condições. Eu poderia trabalhar na empresa, mas sempre como coadjuvante. Ele tomaria as decisões importantes, fecharia os negócios grandes e seria o rosto público da companhia. Eu ficaria nos bastidores, mantendo os sistemas funcionando e resolvendo problemas técnicos que surgiam. Por 5 anos, aceitei essa dinâmica sem questionar. Chegava às 7 da manhã, 1 hora antes de qualquer funcionário, e saía depois das 9 da noite. Nos fins de semana, vinha ao escritório para fazer atualizações nos servidores e implementar melhorias nos sistemas. Fernando chegava às 10, almoçava com clientes e saía às 6 para encontros sociais. Networking é fundamental nos negócios, justificava. Aos poucos, comecei a perceber que meu trabalho era mais fundamental para a empresa do que eu imaginava. Quando o sistema de gestão financeira apresentou problemas por 2 horas, no início do ano, toda a operação parou. Vendedores não conseguiam acessar dados de clientes, a contabilidade não conseguia emitir relatórios e a diretoria não conseguia monitorar indicadores. Fernando ligou para mim 5 vezes em 15 minutos. Sabrina, resolve isso agora. Temos uma apresentação importante às 2 da tarde. Descobri que um ataque de negação de serviço estava sobrecarregando nossos servidores. Em 3 horas, implementei um sistema de proteção que não só resolveu o problema imediato, mas blindou nossa infraestrutura contra ataques futuros. No dia seguinte, Fernando apresentou nossa robusta segurança digital como um diferencial competitivo para fechar um contrato de R$800 mil. Foi nesse momento que comecei a questionar minha posição na empresa. Durante anos, ouvi frases como: Sabrina é muito técnica para entender o lado comercial, ou cliente não quer falar com programador, quer falar com executivo. Mas eu sabia que entendia nossos clientes melhor do que qualquer um. Analisava seus dados, identificava padrões de comportamento, desenvolvia soluções personalizadas para suas necessidades específicas. Na semana passada, descobri que Fernando estava negociando a venda de um dos meus algoritmos para uma empresa concorrente, sem sequer me consultar. O algoritmo de otimização de processos que levou 8 meses para desenvolver seria vendido por R$200 mil e eu não receberia nenhum reconhecimento pelo trabalho. Quando confrontei Fernando sobre isso, ele riu. Sabrina, tudo que você faz aqui pertence à empresa. E quem representa a empresa sou eu. Foi a gota d'água. Pela primeira vez em 5 anos, decidi que participaria da próxima reunião importante, independentemente da opinião de Fernando. Quando soube que um cliente especial viria à empresa na terça-feira, comuniquei minha intenção de estar presente. Vou apresentar pessoalmente o sistema de análise de dados. É meu trabalho e quero explicar como funciona. Fernando explodiu. Você vai estragar tudo. Cliente importante não quer ouvir explicação técnica complicada. Quer soluções simples e diretas. Você não sabe nem se vestir adequadamente para uma reunião dessas. Olhei para minha calça jeans escura, blusa branca social e sapatilhas pretas. Talvez não fosse um terno de R$1.000, mas era adequado para qualquer ambiente profissional. Fernando, eu criei esse sistema. Ninguém conhece melhor do que eu. E eu conheço melhor nossos clientes do que você. Fica na tua sala, Sabrina. Deixa os adultos trabalharem. Naquela manhã de terça-feira, o clima no escritório estava tenso. Fernando passou horas se preparando para a reunião. Trocou de terno 3 vezes, ensaiou sua apresentação no espelho do banheiro executivo e bebeu 2 copos de uísque para relaxar os nervos. Às 11 da manhã, ele desceu ao meu cubículo no subsolo com uma expressão séria. Sabrina,
Preciso deixar uma coisa muito clara. Fernando se apoiou na divisória do meu cubículo, bloqueando completamente a luz que vinha do corredor. Quando o cliente chegar, você fica quieta. Não fala de tecnologia, não fala dos seus projetos, não fala absolutamente nada. Deixa eu conduzir tudo. Salvei o código que estava desenvolvendo e girei a cadeira para encará-lo. Fernando, é meu sistema que vamos apresentar. Quem melhor do que eu para explicar como funciona? Você não entende? Ele baixou a voz, como se estivesse explicando algo óbvio para uma criança. Este não é um cliente comum. É alguém que pode revolucionar nossos negócios. A última coisa que precisamos é de você complicando tudo com explicações técnicas que ninguém vai entender. Você nem sabe quem é o cliente. Como pode ter certeza de que ele não vai querer entender a parte técnica? Fernando riu, mas foi um riso sem humor. Sabrina, você realmente acha que chegamos onde chegamos porque eu não sei avaliar clientes? Papai me ensinou tudo sobre relacionamento comercial. Você pode ser boa com computadores, mas de gente você não entende nada. Senti uma pontada familiar no peito, aquela mesma sensação que me acompanhava desde criança, quando Fernando ganhava elogios por notas mediocres enquanto minhas notas máximas passavam despercebidas. Tá bom, Fernando. Mas se ele perguntar alguma coisa sobre o sistema, eu vou ter que responder. Ele não vai perguntar. E se perguntar, eu respondo. Estudei sua apresentação toda ontem à noite. Ele bateu no bolso do paletó. Tenho tudo anotado aqui. Algoritmo de otimização, análise preditiva, integração de dados. Sei falar dessa coisa toda sem complicar. Voltei para a tela do computador, fingindo me concentrar no trabalho, mas minhas mãos tremiam ligeiramente sobre o teclado. 5 anos ouvindo que eu não entendia de gente, que não sabia me comunicar, que era boa apenas com máquinas. Às vezes, eu mesma começava a acreditar nisso. Às 12h30, Fernando apareceu novamente no meu cubículo, desta vez acompanhado de nossa secretária, Márcia. Sabrina, o cliente chegou. Está na recepção tomando um café. Ele ajeitou a gravata pela 10ª vez naquela manhã. Lembra do que conversamos? Fernando, pelo menos me deixa cumprimentar o homem. Não vou me esconder como se fosse uma estagiária. Claro que pode cumprimentar, mas depois você se retira e deixa a gente conversar. Ele olhou para Márcia. Você preparou a pasta com os relatórios? Tudo pronto, Dr. Fernando. O café está servido na sala de reuniões, exatamente como o senhor pediu. Subimos juntos para o 12º andar. Durante os 5 minutos no elevador, Fernando repetiu as mesmas instruções 3 vezes. Ficar quieta, não falar de tecnologia, deixar ele conduzir. Quando as portas se abriram, consegui ver através da parede de vidro da sala de reuniões um homem de aproximadamente 40 anos, cabelos grisalhos, vestindo jeans escuro e uma camisa polo azul marinho. É ele? Perguntei baixinho. Fernando franziu a testa. Deve ser. Embora eu esperasse alguém mais... Ele procurou a palavra certa. Mais executivo. Entramos na sala e Fernando assumiu imediatamente sua postura de vendedor profissional. Bom dia. Você deve ser nosso cliente especial. Eu sou Fernando Monteiro, diretor executivo da Monteiro & Associados. Ele estendeu a mão com um sorriso largo demais. O homem se levantou calmamente e cumprimentou Fernando. Prazer em conhecê-lo. Sua voz era grave, pausada, e ele falava com um leve sotaque que não consegui identificar imediatamente. Esta é minha irmã, Sabrina, disse Fernando quase como um apêndice. Ela cuida da parte técnica da empresa. O homem se virou para mim e me cumprimentou com um aperto de mão firme, olhando diretamente nos meus olhos. Sabrina Monteiro. É um prazer conhecê-la. Havia algo na forma como ele disse meu nome, como se já me conhecesse. O prazer é meu, respondi, tentando decifrar sua expressão. Fernando gesticulou para que nos sentássemos. Bem, vamos direto ao que interessa. Sei que seu tempo é precioso. Ele abriu a pasta e espalhou alguns relatórios sobre a mesa. Nossa empresa tem crescido exponencialmente nos últimos 3 anos. Faturamento de 12 milhões anuais, clientes satisfeitos, soluções inovadoras. O cliente escutava em silêncio,
occasionally fazendo anotações num pequeno caderno de couro. Não parecia impressionado com os números que Fernando apresentava, nem fazia perguntas sobre os gráficos coloridos que mostravam nosso crescimento. O diferencial da Monteiro em Associados, continuou Fernando, é nossa capacidade de integrar consultoria tradicional com soluções tecnológicas avançadas. Desenvolvemos algoritmos proprietários que revolucionam a forma como empresas analisam dados. Foi a primeira vez que ouvi Fernando usar a palavra desenvolvemos, se referindo ao meu trabalho. Normalmente ele dizia, a empresa utiliza, ou temos acesso a tecnologias, nunca assumindo que ele próprio havia criado alguma coisa. Interessante, disse o cliente fazendo mais uma anotação. Pode me falar mais sobre esses algoritmos proprietários? Fernando se animou. Claro! Nosso algoritmo de otimização de processos, por exemplo, identifica padrões de ineficiência que passam despercebidos pela análise tradicional. Ele olhou rapidamente para suas anotações. Utilizamos machine learning e análise preditiva para... Fez uma pausa, claramente perdido. Para mapear correlações entre variáveis operacionais e indicadores de performance. Completei automaticamente. Fernando me lançou um olhar fulminante. Exato. Como eu estava dizendo, o sistema integra dados de múltiplas fontes e gera relatórios personalizados que permitem tomadas de decisão mais assertivas. O cliente se recostou na cadeira, estudando Fernando com atenção. E você desenvolveu pessoalmente esses algoritmos? Bem, obviamente eu lidero a equipe de desenvolvimento. Como diretor executivo, minha função é supervisionar e orientar o trabalho técnico. Entendo. E qual é exatamente a formação da sua equipe de desenvolvimento? Fernando hesitou por um segundo antes de responder. Temos profissionais altamente qualificados. Sabrina, por exemplo, se formou em Ciência da Computação na USP. Federal, corrigi baixinho. Sim, na Federal. Uma universidade excelente. Fernando tentou retomar o controle da conversa. Mas o mais importante não é onde nos formamos, e sim os resultados que entregamos. Nossos clientes têm visto aumentos de produtividade de até 40%. O homem fechou seu caderno e se levantou, caminhando até a janela que dava vista para a cidade. É uma vista bonita daqui de cima. Sim, é, concordou Fernando. Gosto de ter essa perspectiva ampla do negócio. Ajuda a manter o foco no que realmente importa. E o que realmente importa, na sua opinião? Resultados, crescimento, satisfação do cliente, liderança de mercado. Fernando enumerou cada item como se estivesse recitando um manual de administração. O cliente voltou a se sentar. Sabrina, disse, se dirigindo diretamente a mim. Gostaria de ouvir sua perspectiva sobre o que realmente importa. Senti Fernando se remexer na cadeira ao meu lado. Na verdade, Sabrina não participa das discussões estratégicas. Ela se concentra na execução técnica. Mesmo assim, gostaria de ouvir o que ela tem a dizer. Olhei para Fernando, que fazia sinais quase imperceptíveis com a cabeça para que eu não falasse muito. Acredito que o que importa é resolver problemas reais de forma eficiente. A tecnologia só faz sentido quando melhora a vida das pessoas ou otimiza processos que antes eram ineficazes. Interessante. E como você avalia se uma solução realmente resolve um problema real? Através de métricas objetivas. Redução de tempo, economia de recursos, aumento de precisão, melhoria na experiência do usuário. Números não mentem. O cliente sorriu pela primeira vez desde que entrara na sala. Números realmente não mentem. Ele se levantou novamente. Fernando, agradeço sua apresentação. Foi esclarecedora. Fernando também se levantou, claramente confuso com o tom da conversa. Espero que possamos avançar com uma proposta de parceria. Tenho certeza de que podemos agregar muito valor ao seu negócio. Tenho certeza de que podem. O cliente se dirigiu à porta, mas parou antes de sair. Sabrina, você poderia me acompanhar até a recepção? Gostaria de fazer algumas perguntas técnicas sobre o algoritmo de otimização. Fernando deu um passo à frente. Posso responder qualquer dúvida técnica,
Conheço todo o sistema em detalhes. Prefiro falar com quem efetivamente desenvolveu o sistema. A voz do cliente era educada, mas firme. Acompanhei o homem até o elevador enquanto Fernando ficou parado na sala de reuniões, visivelmente contrariado. Durante o trajeto, ele fez perguntas específicas sobre arquitetura de software, complexidade algorítmica e escalabilidade do sistema. Perguntas que demonstravam conhecimento profundo da área. Você trabalha com tecnologia? Perguntei enquanto esperávamos o elevador. Trabalho. Ele sorriu. Você implementou alguma otimização para reduzir a complexidade computacional do algoritmo de análise preditiva? Sim. Utilizei programação dinâmica para evitar recálculos desnecessários e implementei cache inteligente que reduz o tempo de processamento em aproximadamente 60% para datasets similares. Impressionante! E qual foi o maior desafio técnico que enfrentou no desenvolvimento? Balancear precisão com performance. Quanto mais variáveis incluímos na análise, mais preciso fica o resultado, mas o tempo de processamento aumenta exponencialmente. Tive que desenvolver um algoritmo de seleção de features que identifica automaticamente quais variáveis são mais relevantes para cada tipo de análise. O elevador chegou e descemos em silêncio. Na recepção, ele parou e se virou para mim. Sabrina, foi um prazer conhecer você. Seu trabalho é realmente excepcional. Obrigada. Espero que possamos trabalhar juntos. Ele sorriu novamente, mas desta vez havia algo diferente em seus olhos. Eu também espero. Entregou um cartão simples, sem logotipo ou design elaborado. Apenas um nome e um número de telefone. Entre em contato comigo nas próximas 48 horas. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa, ele já havia saído do prédio. Quando voltei à sala de reuniões, Fernando estava guardando os relatórios na pasta com movimentos bruscos, como se cada papel o irritasse pessoalmente. O que foi aquilo, Sabrina? O quê? Aquela encenação toda na recepção. Ficou 40 minutos conversando com ele sobre não sei o quê. Ele fechou a pasta com força. Eu disse para você ficar quieta durante a reunião. Ele me fez perguntas técnicas específicas. Eu respondi. Você não devia nem ter saído da sala comigo. O cliente quer falar com o responsável pelo negócio, não com a funcionária que executa o serviço. Funcionária. A palavra ecoou na minha cabeça como um soco. 5 anos trabalhando na empresa da família e eu era apenas uma funcionária. Fernando, eu desenvolvi o sistema inteiro, sozinha, durante 2 anos. E eu vendi o sistema, consegui os clientes, gerei a receita que paga seu salário. Ele se dirigiu à porta. Da próxima vez que eu disser para você ficar quieta numa reunião, você fica quieta, entendeu? Não respondi. Simplesmente peguei minha bolsa e saí da sala. No elevador, olhei para o cartão que o cliente havia me dado. Marcus Sullivan. O nome não me dizia nada, mas havia algo intrigante na forma como ele fazia perguntas. Não eram perguntas de alguém que queria comprar um serviço. Eram perguntas de alguém que entendia profundamente de tecnologia. De volta ao meu cubículo no subsolo, tentei me concentrar no trabalho, mas a conversa com Fernando continuava me incomodando. Funcionária. Como se eu fosse uma terceirizada qualquer. Não a filha de Antônio Monteiro, não a irmã de Fernando. Não a pessoa que mantinha toda a infraestrutura tecnológica funcionando. Por impulso, digitei Marcus Sullivan no Google. O primeiro resultado me fez engasgar com o café que estava bebendo. Marcus Sullivan, CEO da Sullivan Tech, uma das maiores corporações de tecnologia do mundo, com faturamento anual de 50 bilhões de dólares. A foto no site da empresa mostrava o mesmo homem de jeans e camisa polo que havia estado em nossa sala de reuniões. Meus dedos tremiam enquanto eu lia sua biografia. Formado em Ciência da Computação pela Stanford, mestrado em Inteligência Artificial pelo MIT, fundador de 3 startups que foram vendidas por valores astronômicos antes dos seus 40 anos. A Sullivan Tech desenvolvia soluções de software para multinacionais, sistemas de inteligência artificial e plataformas de análise de Big Data.
E Fernando havia tratado esse homem como se fosse um cliente comum de consultoria tributária. Peguei meu celular e liguei para casa. Papai atendeu no terceiro toque. Pai, você tem ideia de quem era o cliente que veio aqui hoje? Não sei, filha. O Fernando não me deu detalhes. Disse apenas que era alguém importante. Marcus Sullivan, CEO da Sullivan Tech. Silêncio do outro lado da linha. Papai conhecia bem o mercado de tecnologia, mesmo não trabalhando diretamente na área. Sabrina, você tem certeza? Pesquisei na internet. É ele mesmo. A empresa dele fatura 50 bilhões por ano, pai. Meu Deus! E o que um homem como esse quer com nossa consultoria? Era exatamente a pergunta que eu me fazia. Uma empresa do porte da Sullivan Tech não precisaria de consultoria tributária ou financeira. Tinham equipes inteiras de especialistas para resolver questões administrativas. Não sei, pai, mas ele fez muitas perguntas sobre meus algoritmos. Sobre os sistemas que você desenvolveu? Sim. Perguntas muito específicas, técnicas, como se ele entendesse de programação. Papai respirou fundo. Sabrina, preciso te contar uma coisa. Na semana passada, recebi uma ligação estranha. Um homem disse que representava uma empresa de tecnologia e queria informações sobre nossa equipe de desenvolvimento. Pensei que fosse algum vendedor tentando oferecer algum serviço. Senti um frio na barriga. O que você disse? Que tínhamos uma funcionária muito competente na área de tecnologia, mas que Fernando era quem cuidava da parte comercial. O homem insistiu em saber mais sobre essa funcionária. Perguntou nome, formação, tempo de experiência. E você contou? Achei que não tinha problema. Falei seu nome, que você era minha filha, que havia se formado na USP Federal e trabalhava conosco há 5 anos. Papai fez uma pausa. Você acha que tem alguma relação com a visita de hoje? Tenho quase certeza. Desliguei o telefone e fiquei olhando para a tela do computador, tentando processar todas as informações. Marcus Sullivan havia investigado nossa empresa antes de vir aqui. Sabia quem eu era, conhecia meu trabalho e veio especificamente para me conhecer. Mas por quê? Passei o resto da tarde pesquisando sobre a Sullivan Tech. A empresa estava envolvida em projetos de inteligência artificial para automação industrial, desenvolvimento de algoritmos para análise de dados médicos e criação de plataformas de machine learning para mercado financeiro. Exatamente as áreas onde meus algoritmos poderiam ter aplicação em grande escala. Às 6 da tarde, quando a maioria dos funcionários já havia ido embora, Fernando desceu ao meu cubículo. Sua expressão era diferente da que ele tinha pela manhã. Menos arrogante, mais preocupada. Sabrina, você pesquisou quem era o cliente de hoje? Pesquisei. E descobri que você acabou de tratar um dos homens mais ricos da indústria de tecnologia como se fosse dono de uma padaria querendo terceirizar a contabilidade. Fernando se sentou na cadeira ao lado da minha mesa. Isso é problema. Problema grande. Por que você acha? Liguei para 3 conhecidos que trabalham com tecnologia. Todos conhecem o Marcus Sullivan. Um deles disse que ele nunca visita empresas pequenas pessoalmente. Quando a Sullivan Tech quer fazer algum negócio, eles mandam vice-presidentes ou diretores. Então, por que ele veio aqui? Fernando me olhou com uma expressão que nunca havia visto antes. Parecia quase assustado. Sabrina, você tem ideia do que pode ter chamado a atenção de um cara como esse? Meu trabalho, imagino. Que trabalho? Você faz sistemas para nossa consultoria, coisas simples, para empresas médias. Senti a irritação crescer. Fernando, meus algoritmos não são coisas simples. O sistema de análise preditiva que desenvolvi utiliza técnicas de machine learning que são o estado da arte. O algoritmo de otimização que criei resolve problemas de complexidade exponencial em tempo polinomial. Isso não é trivial. Eu não entendo nada do que você acabou de falar. Exatamente. É essa a questão. Você nunca quis entender. Sempre tratou meu trabalho como se fosse manutenção de computador. Fernando ficou em silêncio por alguns segundos. Sabrina, se esse cara realmente se interessou pelo seu trabalho, isso pode ser uma oportunidade enorme para nossa empresa. Para nossa empresa? Ou para mim?
Para nós dois. Somos uma família, somos sócios. Se você crescer, a empresa cresce. Era a primeira vez em 5 anos que Fernando se referia a mim como sócia. Desde quando sou sócia, Fernando? Sempre foi. Você é filha do papai, tem direito à parte da empresa. Mas nunca participei de decisões estratégicas. Nunca fui consultada sobre investimentos. Nunca recebi participação nos lucros proporcionais. Porque você nunca demonstrou interesse na parte comercial. Como posso demonstrar interesse em algo que você nunca me deixou acessar? Fernando se levantou e começou a andar de um lado para outro no pequeno espaço do cubículo. Olha, Sabrina, sei que às vezes posso ser um pouco protetor, mas é porque quero o melhor para você. O mundo dos negócios é cruel, clientes podem ser difíceis, concorrentes são desleais. Sempre pensei em te poupar disso. Me poupa dessa conversa, Fernando. Você nunca quis me proteger. Você queria me manter longe dos clientes porque achava que eu não tinha competência para representar a empresa. Isso não é verdade. Não é? Quantas vezes você disse que eu não entendo de negócios? Quantas vezes me apresentou como a irmã que ajuda com a parte técnica? Quantas vezes me excluiu de reuniões importantes? Minha voz estava subindo de tom. 5 anos de frustração finalmente encontrando uma saída. Fernando olhou ao redor, como se temesse que alguém pudesse ouvir nossa discussão. Sabrina, vamos conversar em casa. Aqui não é lugar para essas coisas. Aqui é exatamente o lugar. Aqui é onde trabalho 12 horas por dia, onde desenvolvo sistemas que você nem entende, mas que sustentam todo o nosso faturamento. Tá bom. Você tem razão. Talvez eu tenha sido injusto algumas vezes. Mas agora temos uma oportunidade de corrigir isso. Se o Marcus Sullivan se interessou pelo seu trabalho, podemos usar isso para crescer muito. Podemos? Claro. Você e eu juntos. Uma parceria de verdade desta vez. Peguei minha mochila e comecei a guardar as coisas. Fernando, você só quer uma parceria de verdade agora porque descobriu que alguém importante se interessou pelo meu trabalho. Durante 5 anos, eu era apenas a irmã que mexia no computador. Sabrina, não sai assim. Vamos conversar direito sobre isso. Não tenho mais nada para conversar com você hoje. Passei por ele em direção ao elevador. E da próxima vez que você disser que fracassado não é sua irmã, lembre-se de quem realmente desenvolveu tudo que mantém essa empresa funcionando. O elevador chegou e entrei sem olhar para trás. Fernando ficou parado no corredor do subsolo, com uma expressão que misturava raiva e preocupação. Durante o trajeto de volta para casa, no ônibus lotado das 7 da noite, fiquei pensando na conversa com Marcus Sullivan. Suas perguntas haviam sido precisas, demonstrando conhecimento profundo de algoritmos e arquitetura de software. Não eram perguntas de alguém que queria comprar um sistema pronto. Eram perguntas de alguém que queria entender exatamente como o sistema funcionava. Em casa, papai estava na sala assistindo ao jornal. E aí, filha? Descobriu alguma coisa sobre o tal cliente? Contei tudo. A pesquisa sobre Marcus Sullivan, a ligação que papai havia recebido na semana anterior, a forma como Fernando havia se comportado durante a reunião. Papai escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais. Sabrina, você acha que esse homem pode estar interessado em te contratar? Não sei, pai. Mas as perguntas que ele fez não eram de alguém que quer terceirizar um serviço. Eram perguntas de alguém que quer entender tecnologia. E se ele fizer uma proposta? A pergunta ficou no ar. Nunca havia pensado seriamente em trabalhar fora da empresa da família. Apesar de todas as frustrações com Fernando, aquela era minha zona de conforto. Conhecia todos os sistemas, sabia exatamente como tudo funcionava. Tinha autonomia técnica total. Não sei, pai. Dependeria da proposta. Papai desligou a televisão e se virou para mim. Sabrina, posso te dizer uma coisa? Sua mãe ficaria muito orgulhosa de você. Ela sempre disse que você tinha um talento especial, que ia fazer coisas grandes na vida. Mamãe dizia isso? Dizia. Lembra quando você ganhou aquela Olimpíada de Matemática no ensino médio? Ela ficou uma semana inteira contando para todo mundo que encontrava. Dizia que você ia revolucionar o mundo com sua inteligência.
Senti os olhos marejarem. Mamãe morreu quando eu estava no segundo ano da faculdade, justamente quando eu estava descobrindo minha paixão por programação e algoritmos. Ela nunca viu meu primeiro sistema funcionando. Nunca soube que eu conseguiria transformar conhecimento teórico em soluções práticas. Pai, você acha que eu deveria ligar para o Marcus Sullivan? Acho que você deveria pelo menos descobrir o que ele quer. Não custa nada ouvir. Naquela noite, fiquei acordada até tarde pesquisando mais sobre a Sullivan Tech e sobre Marcus Sullivan pessoalmente. Descobri que ele havia começado a carreira como programador, desenvolvendo algoritmos para a otimização de redes neurais. Sua primeira startup, criada ainda na universidade, havia revolucionado a forma como sistemas de recomendação funcionavam em plataformas de e-commerce. Li entrevistas onde ele falava sobre a importância de identificar talentos excepcionais, pessoas que pensavam de forma diferente e conseguiam resolver problemas complexos com soluções elegantes. Em uma entrevista para a Forbes do ano anterior, ele havia dito: "O futuro da tecnologia não está nas grandes corporações tradicionais. Está nos algoritmos inovadores desenvolvidos por pessoas que enxergam padrões onde outros veem apenas dados." Na manhã seguinte, cheguei ao escritório determinada a ligar para Marcus Sullivan. Mas antes que pudesse fazer qualquer coisa, Fernando apareceu no meu cubículo com uma expressão sombria. "Sabrina, precisamos conversar. Agora." "Sobre o quê?" "Sobre o que você pretende fazer com esse contato do Marcus Sullivan." "Como assim?" Fernando se aproximou da minha mesa e baixou a voz. "Recebi uma ligação de um conhecido que trabalha na área de tecnologia. Ele disse que a Sullivan Tech está procurando desenvolvedores excepcionais para um projeto novo, super secreto. Estão oferecendo salários de $500.000 por ano e participação societária." Senti meu coração acelerar. E eu preciso saber se você está pensando em aceitar alguma proposta deles." "Por que você quer saber?" "Porque se você sair da empresa, a gente quebra, Sabrina. Todos os nossos sistemas dependem do seu trabalho. Você é insubstituível." Finalmente. Depois de 5 anos, Fernando estava admitindo que meu trabalho era fundamental para a empresa. Mas a admissão vinha acompanhada de chantagem emocional. "Fernando, você acabou de dizer que sou insubstituível. Mas ontem você me chamou de funcionária." Eu estava nervoso, falei besteira. "Não foi besteira. Foi exatamente o que você pensa de mim." Fernando suspirou e se sentou na cadeira ao lado da minha mesa. "Sabrina, você quer saber a verdade? Eu tenho medo de você." A frase me pegou completamente desprevenida. Medo de mim? Tenho medo da sua inteligência. Tenho medo de não conseguir acompanhar o que você faz. Tenho medo de que um dia você perceba que não precisa de mim para nada. Era a primeira vez em 5 anos que Fernando demonstrava vulnerabilidade. "Fernando?" "Não, deixa eu terminar. Sempre fui o irmão mais velho, o filho que seguiu os passos do papai, o herdeiro natural da empresa. Mas você tem um talento que eu nunca vou ter. E isso me assusta." "Por que te assusta?" "Porque eu não sei qual é meu lugar num mundo onde você pode criar algoritmos que valem milhões de dólares." Olhei para Fernando e vi, pela primeira vez, não o irmão arrogante que me diminuía constantemente, mas um homem de 32 anos aterrorizado com a possibilidade de se tornar irrelevante. Às 2 da tarde, depois de 3 horas organizando coragem, liguei para Marcus Sullivan. Ele atendeu no primeiro toque, como se estivesse esperando minha ligação. "Sabrina, que bom que você ligou. Sr. Sullivan, queria agradecer pela visita ontem e perguntar sobre o que conversamos." "Marcus, por favor, e eu é que deveria agradecer. Sua apresentação foi esclarecedora." Havia um tom de diversão em sua voz. "Você tem uns minutos para conversar? Gostaria de fazer uma proposta." Meu coração disparou. "Claro." "Sabrina, há 3 meses venho acompanhando seu trabalho através de fóruns especializados em algoritmos. O paper que você publicou sobre otimização de complexidade computacional chamou minha atenção." "Meu paper?" Eu havia publicado um artigo acadêmico sobre meu algoritmo de otimização,
mas achei que ninguém fora do meio acadêmico teria interesse. Sim, redução de complexidade em algoritmos de análise preditiva através de programação dinâmica otimizada. Li 3 vezes. É brilhante. Senti meu rosto esquentar. Ninguém da minha família havia sequer lido o paper. Fernando disse que era coisa de faculdade. E papai confessou que não entendia uma palavra. Obrigada. Foi baseado no sistema que desenvolvi para nossa empresa. Eu sei. E é exatamente sobre isso que quero conversar. Sabrina, você tem noção do potencial comercial do que desenvolveu? Como assim? Seu algoritmo pode ser aplicado em dezenas de indústrias diferentes. Análise de mercado financeiro, otimização de cadeias de suprimento, diagnósticos médicos, processamento de Big Data para redes sociais. Estamos falando de um mercado de trilhões de dólares. Trilhões. A palavra ecoou na minha cabeça. Nossa empresa faturava 12 milhões por ano e eu achava que era muito dinheiro. Senhor Marcos, não entendo aonde você quer chegar. Quero fazer uma proposta. Primeira parte. Compro a patente do seu algoritmo por 10 milhões de dólares. Segunda parte. Convido você para ser minha sócia numa startup que vamos criar juntos. 10 milhões de dólares. Pela primeira vez na vida, fiquei completamente sem palavras. Sabrina, você está aí? Estou. Desculpe. É que... 10 milhões? É apenas o começo. A startup terá investimento inicial de 100 milhões de dólares. Você será CEO e terá 60% das ações. Eu entro com capital e experiência de mercado. Você entra com o conhecimento técnico e liderança da operação. Marcos, eu não entendo de gestão de empresa. Nunca fui CEO de nada. Steve Jobs não entendia de gestão quando fundou a Apple. Mark Zuckerberg não entendia de gestão quando criou o Facebook. Grandes CEOs se fazem na prática, e você tem algo que não se ensina: a capacidade de inovar. Tentei processar todas as informações, mas minha mente estava embaralhada. Isso é real? Você está realmente oferecendo isso? Completamente real. Mas preciso de uma resposta em 48 horas. O mercado de algoritmos de otimização está aquecendo, e se não agirmos rápido, vamos perder o timing. E minha família? A empresa? Sabrina, posso te fazer uma pergunta direta? Quanto você ganha por mês na empresa da sua família? 8 mil reais. Silêncio do outro lado da linha. 8 mil reais por mês pelo trabalho que vale milhões? É o salário de uma desenvolvedora sênior. Você não é uma desenvolvedora sênior. Você é uma inventora. Criou algo que pode revolucionar várias indústrias e está ganhando menos do que um gerente de banco. A verdade doía. Durante 5 anos, eu havia me convencido de que estava sendo bem remunerada, que meu salário era justo pelo meu trabalho. Mas Marcos estava certo. Eu era tratada como funcionária, não como criadora. Marcos, preciso pensar. É uma decisão muito grande. Claro, mas não demore muito. Às vezes as oportunidades têm prazo de validade. Desliguei o telefone e fiquei sentada no meu cubículo, olhando para a tela do computador sem conseguir me concentrar em nada. 10 milhões de dólares. 60% de uma startup com 100 milhões de investimento inicial. CEO da minha própria empresa. 15 minutos depois, Fernando apareceu no subsolo com uma expressão ansiosa. E aí? Você falou com ele? Falei. E? O que ele queria? Olhei para Fernando e percebi que estava num ponto de não retorno. Qualquer coisa que eu dissesse mudaria nossa relação para sempre. Ele fez uma proposta. Que tipo de proposta? Quer comprar meu algoritmo e me convidar para ser sócia numa startup. O rosto de Fernando ficou branco. Quanto ele ofereceu pelo algoritmo? 10 milhões de dólares. Fernando se apoiou na parede como se tivesse levado um soco. 10 milhões de dólares? Isso mesmo. Sabrina, você percebe que esse algoritmo foi desenvolvido enquanto você trabalhava na nossa empresa? Tecnicamente, ele pertence a Monteiro em Associados. Senti o sangue ferver. Fernando,
Eu desenvolvi esse algoritmo nas madrugadas, nos fins de semana, nas minhas horas livres. Estudei durante anos para criar algo inovador. Não pertence à empresa. Você usou nossos computadores, nosso escritório, nosso tempo. Eu usei meu conhecimento, minha criatividade, minha dedicação. Coisas que não podem ser compradas. Fernando começou a andar de um lado para outro no pequeno espaço. Sabrina, se você vender esse algoritmo, nossa empresa vai à falência. Todos os nossos clientes dependem desse sistema. Vocês podem licenciar o uso. Posso vender o algoritmo e ainda permitir que a Monteiro em Associados continue usando. E a startup? Você vai mesmo aceitar? Estou pensando. Sabrina, você não pode fazer isso. Somos uma família. Construímos essa empresa juntos. Juntos? Levantei da cadeira e encarei Fernando. Fernando, durante 5 anos você me tratou como funcionária. Me excluiu de decisões. Me diminuiu na frente de clientes. Me apresentou como a irmã que ajuda com a parte técnica. Agora que descobriu que meu trabalho vale milhões, de repente somos uma família que construiu tudo juntos? Eu reconheço que cometi erros, mas podemos mudar isso. Posso te dar mais participação na empresa, te incluir nas decisões estratégicas. Quantos por cento da empresa você me daria? Fernando hesitou. 20%? 20% de uma empresa que vale 2 milhões, contra 60% de uma empresa que vai valer 100 milhões no primeiro dia. Tá bom, 30%. Fernando, você ainda não entendeu. Não é sobre dinheiro, é sobre reconhecimento, sobre ser tratada como igual, sobre poder fazer o trabalho que amo sem ter que pedir permissão. Sabrina, se você sair, você mata nossa empresa e mata nosso pai. A chantagem emocional. Era exatamente o que eu esperava. Não vou matar ninguém, Fernando. Vocês podem encontrar outro desenvolvedor, podem licenciar sistemas externos, podem se reinventar. Em 6 meses? É problema de vocês. Fernando se aproximou de mim com uma expressão que misturava desespero e raiva. Sabrina, você está sendo egoísta. Está pensando só em você. Durante 5 anos, pensei só em vocês. Trabalhei 12 horas por dia para manter essa empresa funcionando, enquanto você recebia todos os créditos. Agora chegou minha vez de pensar em mim. E se eu disser que não vou deixar você vender o algoritmo? E se eu processar você por apropriação de propriedade intelectual da empresa? Olhei para Fernando com uma mistura de decepção e pena. Então você vai descobrir que tenho todos os documentos comprovando que desenvolvi o algoritmo fora do horário de trabalho. Tenho testemunhas de que usei recursos próprios e tenho contratos de trabalho que não especificam transferência de propriedade intelectual. Sabrina. Fernando, posso te perguntar uma coisa? Em algum momento dos últimos 5 anos você parou para pensar no que eu queria? No que me faria feliz? Nos meus sonhos profissionais? Fernando ficou em silêncio. Nunca, né? Você assumiu que eu estava satisfeita sendo sua funcionária, que não tinha ambições próprias, que ia passar a vida inteira no subsolo desenvolvendo sistemas para você vender. Eu achei que você gostava do trabalho. Eu gosto de programar. Eu amo criar algoritmos. Mas odeio ser tratada como menos capaz, odeio ser excluída de decisões sobre o meu próprio trabalho. Fernando se sentou na cadeira e colocou a cabeça entre as mãos. Sabrina, o que eu faço agora? Se você sair, eu não sei nem por onde começar para substituir você. Aprende, estuda, contrata pessoas competentes, faz o que qualquer empresário faria se perdesse um funcionário importante. Você não é um funcionário importante, você é a alma técnica da empresa. Exato, e vocês nunca me trataram como tal. Naquela noite, conversei com papai sobre a proposta de Marcus Sullivan. Ele escutou em silêncio, fazendo perguntas pontuais sobre os detalhes financeiros e as implicações legais. Filha, é uma oportunidade única na vida. Você não está preocupado com a empresa? Estou, mas estou mais preocupado com sua felicidade. Você tem 28 anos, é brilhante, tem uma oportunidade de mudar o mundo. Não pode deixar passar por causa da nossa empresa. E Fernando? Fernando vai ter que aprender a se virar sozinho. Talvez seja até bom para ele.
Sempre foi muito protegido. Papai se levantou da poltrona e veio me dar um abraço. Sabrina, sua mãe sempre disse que você ia voar muito alto. Talvez tenha chegado a hora de voar. Na manhã seguinte, cheguei ao escritório com a decisão tomada. Tinha passado a noite inteira organizando meus pensamentos, pesando prós e contras, imaginando cenários futuros. Mas no fundo, eu sabia que minha escolha estava feita desde o momento em que Marcus Sullivan fez a proposta. Fernando me esperava na recepção, claramente ansioso. Sabrina, pensei melhor sobre nossa conversa ontem. Posso te oferecer 40% da empresa. Fernando, obrigada pela oferta, mas minha decisão já está tomada. O rosto dele ficou pálido. Você vai aceitar a proposta do Marcus Sullivan? Vou. Sabrina, por favor, vamos conversar com calma. Podemos encontrar uma solução que funcione para todos. Não existe solução que funcione para todos, Fernando. Durante 5 anos, a solução funcionou só para você. Subimos juntos para a sala de Fernando no 12º andar. Ele fechou a porta e gesticulou para que eu me sentasse. Sabrina, vou ser completamente honesto com você. Sem seus sistemas, nossa empresa não vai durar 6 meses. Todos os contratos importantes dependem da tecnologia que você desenvolveu. Eu sei. E você não se importa? Me importo. Mas não é minha responsabilidade manter uma empresa onde nunca fui tratada como sócia de verdade. Fernando se sentou atrás da mesa e ficou olhando para as mãos. Sabrina, eu sempre tive medo de você. Você já me disse isso ontem. Não, você não entendeu. Não tenho medo da sua inteligência. Tenho medo de que você descubra que é muito melhor do que esta empresa. A confissão me pegou desprevenida. Fernando, sempre soube que você era especial. Desde criança, você resolvia problemas que eu nem conseguia entender. Quando você começou a trabalhar aqui, eu tinha certeza de que era questão de tempo até você perceber que merecia coisa muito maior. Então, por que você me manteve numa posição inferior durante tanto tempo? Porque eu queria que você ficasse. Pensei que se te desse muito poder, muita visibilidade, você ia embora. Pensei que te mantendo num papel técnico, sem contato com o mercado, você ia se contentar em ficar aqui para sempre. Fernando, isso é muito egoísta. Eu sei, mas funciona assim em família, né? A gente faz besteira porque ama demais. Olhei para meu irmão e vi, talvez pela primeira vez, uma pessoa genuinamente arrependida. Mas o arrependimento chegou tarde demais. Fernando, mesmo que eu quisesse mudar de ideia, não posso mais. Já liguei para Marcus Sullivan hoje de manhã e confirmei que aceito a proposta. Fernando fechou os olhos como se tivesse recebido um soco. Quando você vai sair? Oficialmente, em 2 semanas. Tempo suficiente para eu documentar todos os sistemas e treinar um substituto, se vocês conseguirem contratar alguém. E nossos clientes? Como vou explicar que nossos sistemas vão parar de funcionar? Não vão parar. Posso vender licenças de uso para a Monteiro em Associados. Vocês continuam usando os algoritmos, mas pagam royalties. Quanto? 10% do faturamento anual, bem abaixo do valor de mercado. Fernando calculou rapidamente. R$120 mil por ano. Isso mesmo. É praticamente de graça, considerando que meus algoritmos são responsáveis por pelo menos 70% do nosso faturamento. Tá bom, é justo. Fernando se levantou e caminhou até a janela. Sabrina, posso te fazer um último pedido? Qual? Não conta para papai ainda. Deixa eu preparar ele para a notícia. Tudo bem, mas não demora muito. Quero que ele saiba pela gente, não por terceiros. Passei o resto da manhã documentando meus sistemas e organizando a transição. Era estranho pensar que em 2 semanas eu estaria fora daquele cubículo no subsolo, longe da rotina que conhecia há 5 anos. Na hora do almoço, fui ao shopping próximo ao escritório para comprar roupas novas. Se ia ser CEO de uma startup, precisava me vestir como tal. Pela primeira vez na vida, comprei roupas sem olhar preço. 2 calças sociais, 3 blusas de seda, um blazer preto, sapatos de couro legítimo. Gastei mais em 2 horas do que normalmente gastaria em 6 meses. Quando voltei ao escritório,
Encontrei Fernando na sala de reuniões conversando com 3 homens de terno. Um deles era claramente um advogado, pasta de couro, óculos de grau, expressão séria. Os outros 2 pareciam consultores ou executivos. Fernando me viu pela parede de vidro e acenou para que eu entrasse. Sabrina, estes são o Dr. Ricardo Mendes, nosso advogado, o Sr. Paulo Ferreira, consultor em tecnologia, e o Sr. João Carlos, headhunter especializado em TI. Cumprimentei os 3 homens, já imaginando qual era o plano de Fernando. Sabrina, disse o advogado. O Fernando me explicou a situação. Gostaria de saber se você tem documentação comprovando que desenvolveu os algoritmos fora do horário de trabalho. Tenho. Códigos com timestamp. E-mails trocados com professores da faculdade sobre dúvidas técnicas, artigos acadêmicos publicados. Tudo demonstra que foi trabalho pessoal. O advogado fez algumas anotações. E você tem disposição para licenciar o uso dos algoritmos para a Monteiro em Associados? Tenho. Por 10% do faturamento anual. É um valor muito razoável, disse o consultor em tecnologia. No mercado, licenças de algoritmos proprietários custam entre 15% e 20%. O headhunter se dirigiu a Fernando. Sobre a substituição da Sabrina vai ser complexo. Desenvolvedores com esse nível de conhecimento são raros e caros. Estamos falando de salários entre 20 e 30 mil reais mensais, mais participação nos lucros. Fernando engoliu em seco. 3 vezes mais do que pagava para mim. E mesmo assim, continuou o headhunter, vai levar pelo menos 6 meses para alguém entender completamente os sistemas que a Sabrina desenvolveu. Posso ajudar no treinamento, ofereci. 2 semanas não é muito tempo, mas posso deixar tudo bem documentado. Depois da reunião, Fernando e eu ficamos sozinhos na sala. Sabrina, escutou o que o cara disse? Vai custar 3 vezes mais para me substituir. E vai render muito menos, pelo menos no início. Você tem certeza de que quer fazer isso? Deixar tudo para trás e começar do zero? Fernando, não estou deixando tudo para trás. Estou levando comigo o que é meu. Meu conhecimento, minha criatividade, minha capacidade de inovar. O resto nunca foi realmente meu. E se der errado? E se a startup não funcionar? Então eu tentei. Prefiro tentar e falhar do que passar o resto da vida me perguntando, e se? Fernando assentiu devagar. Sabrina, posso te dizer uma coisa? Estou orgulhoso de você. Mesmo eu indo embora? Especialmente por você estar indo embora. Significa que você cresceu, que se valoriza, que não aceita mais ser tratada como menos do que merece. Era a primeira vez em 5 anos que Fernando demonstrava orgulho genuíno pelo meu trabalho, não pela contribuição que eu dava à empresa dele. Obrigada, Fernando. Isso significa muito. E Sabrina, quando sua empresa valer bilhões, não esquece da gente. Nunca esqueceria. Vocês são minha família. Naquela tarde, liguei para Marcus Sullivan para confirmar os detalhes da nossa parceria. Ele me passou o contato de um escritório de advocacia em São Paulo que cuidaria de toda a parte legal. Sabrina, bem-vinda a Sullivan Tech. Ou melhor, bem-vinda à nossa nova empresa. Ainda não escolhemos nome. Que tal Optimize AI? Perfeito. Optimize AI será nossa primeira filha. 2 semanas depois, era meu último dia na Monteiro em Associados. Passei a manhã fazendo os últimos ajustes nos sistemas e treinando Bruno, o novo desenvolvedor que Fernando havia contratado. Era um rapaz competente, recém-formado pela mesma universidade onde eu havia estudado. Sabrina, disse Bruno, seus códigos são incríveis. Nunca vi algoritmos tão elegantes. Obrigada. Tenho certeza de que você vai fazer um trabalho excelente. Fernando desceu ao subsolo na hora do almoço para se despedir. Sabrina, obrigado por esses 5 anos. Sei que nem sempre te tratei bem, mas quero que você saiba que sempre te admirei. Eu sei, Fernando. E apesar de tudo, aprendi muito trabalhando aqui. Aprendi muito também, principalmente sobre como não tratar pessoas talentosas. Nos abraçamos, um abraço de irmãos que estavam se separando profissionalmente, mas que continuariam sendo família.
Às 6 da tarde, peguei minha mochila, agora substituída por uma pasta executiva de couro, e saí da Monteiro em Associados pela última vez como funcionária. Na segunda-feira seguinte, eu seria CEO da Optimize AI, com escritório próprio, equipe própria e a liberdade de transformar minhas ideias em realidade. 3 anos se passaram desde aquela manhã em que Fernando me expulsou da sala de reuniões na frente de Marcus Sullivan. Hoje, enquanto assino um contrato de US$ 500 milhões com uma multinacional farmacêutica, ainda consigo lembrar da sensação de humilhação que senti naquele dia. A Optimize AI cresceu muito além das nossas expectativas iniciais. O que começou como uma startup com 100 milhões de investimento se transformou numa empresa avaliada em US$ 1,2 bilhão. Meus algoritmos agora otimizam cadeias de suprimento de gigantes do varejo, aceleram diagnósticos médicos em hospitais ao redor do mundo e processam trilhões de transações financeiras diariamente. Nosso escritório ocupa 3 andares inteiros de um edifício comercial na Faria Lima. Da minha sala, no 25º andar, tenho uma vista panorâmica de São Paulo que faz a antiga vista do escritório da Monteiro em Associados parecer uma janela de banheiro. Comando uma equipe de 150 pessoas, incluindo alguns dos melhores engenheiros de software do país. Marcos se tornou mais do que um sócio, virou um mentor e amigo. Ele me ensinou que liderança não é sobre controlar pessoas, mas sobre inspirá-las a dar o melhor de si. Sabrina, disse ele no mês passado, você tem um dom raro. Consegue transformar problemas complexos em soluções simples. Isso não se ensina. O reconhecimento veio de forma avassaladora. No ano passado, fui capa da revista Forbes Brasil como a CEO mais inovadora abaixo dos 30. Recebi o prêmio de Jovem Empreendedora do Ano da Associação Brasileira de Startups. Universidades me convidam para palestras sobre inovação tecnológica e liderança feminina. Mas o momento mais marcante aconteceu há 6 meses, quando Fernando apareceu no meu escritório. Márcia, minha assistente, anunciou pelo interfone. Doutora Sabrina, tem um senhor Fernando Monteiro aqui. Diz que é seu irmão. Meu coração acelerou. Não falávamos há 2 anos, desde que a Monteiro em Associados havia falido. Papai me contou que Fernando tentou manter a empresa funcionando, mas sem meus sistemas e sem capacidade de inovar, perdeu clientes rapidamente. O golpe final veio quando descobriram que vários concorrentes ofereciam soluções tecnológicas mais avançadas por preços menores. Pode mandar entrar. Fernando entrou na minha sala visivelmente nervoso, vestindo um terno que já havia visto dias melhores. Seu BMW importado havia sido vendido há mais de 1 ano. Agora ele dirigia um Corolla usado que papai havia emprestado. Oi, Sabrina. Oi, Fernando. Senta, por favor. Ele se sentou na poltrona em frente à minha mesa, olhando ao redor do escritório decorado com prêmios, diplomas e fotos com personalidades do mundo tecnológico. Como você está? Perguntei. Sobrevivendo. Ele tentou sorrir, mas não conseguiu disfarçar o cansaço. Sabrina, vim aqui porque preciso de um emprego. A frase ficou suspensa no ar entre nós. Fernando Monteiro, o irmão mais velho que me tratou como subordinada durante 5 anos, estava pedindo emprego na minha empresa. Que tipo de trabalho você está procurando? Qualquer coisa. Administração, vendas, assistente administrativo. Não me importo com o cargo. Olhei para Fernando e vi um homem quebrado, humilhado pelas circunstâncias, mas ainda assim corajoso o suficiente para pedir ajuda à irmã que havia desprezado. Fernando, você tem certeza? Trabalhar aqui significaria trabalhar para mim. Eu sei. E sei que mereço isso. Não é sobre merecer. É sobre conseguir trabalhar numa dinâmica diferente da que tínhamos antes. Fernando respirou fundo. Sabrina, perdi tudo. A empresa, o carro, o apartamento. Estou morando com papai e fazendo trabalhos esporádicos de consultoria para pagar as contas. Aprendi da pior forma possível o valor do que você fazia. E por que quer trabalhar especificamente aqui? Existem outras empresas. Porque quero aprender.
Quero entender como se constrói uma empresa de verdade, não apenas como se herda uma. Fernando olhou para suas mãos. E porque quero uma chance de me redimir com você. Fiquei alguns segundos em silêncio, pensando na proposta. Contratar Fernando seria um risco. Ele poderia tentar assumir responsabilidades além do que estava preparado, poderia criar tensões na equipe, poderia tentar reproduzir a dinâmica hierárquica que tínhamos antes, mas também poderia ser uma oportunidade para ele aprender humildade e respeito, para mim exercitar perdão e liderança, para nossa família se reconectar de forma mais saudável. Tá bom, Fernando. Vou te dar uma chance. O rosto dele se iluminou. Sério? Sério. Mas com condições muito claras. Você vai começar como assistente administrativo. Salário de R$ 5.000 mensais. Reporta para a Márcia que reporta para mim. Nada de privilégios por ser meu irmão. Nada de tentar pular hierarquias. Aceito todas as condições. E Fernando, todas as manhãs quando você chegar aqui, vai cumprimentar a equipe e me chamar de Doutora Monteiro. Não é humilhação, é profissionalismo. Fernando assentiu. Entendido, Doutora Monteiro. Durante os últimos 6 meses, Fernando trabalhou diligentemente como assistente administrativo. Chegava pontualmente às 8 da manhã, organizava documentos, agendava reuniões, coordenava viagens e cumpria todas as tarefas que Márcia delegava. No início, alguns funcionários ficaram desconfortáveis vendo o irmão da CEO numa função subordinada, mas Fernando se adaptou rapidamente. Toda manhã, ele entrava na minha sala com uma xícara de café e a agenda do dia. Bom dia, doutora Monteiro. Tem reunião com o pessoal da Mercedes às 10 horas e videoconferência com investidores alemães às 3 da tarde. Obrigada, Fernando. Alguma pendência? O contrato com a Pfizer chegou assinado ontem. O valor é de US$ 500 milhões. Às vezes eu percebia uma pontada de admiração e tristeza nos olhos dele quando falava desses números astronômicos. Era dinheiro que nossa antiga empresa jamais sonhara em movimentar. Na semana passada, presenciei uma conversa entre Fernando e Bruno, o desenvolvedor que havia contratado para me substituir na Monteiro em Associados e que agora trabalha como freelancer. Fernando, você não se sente mal trabalhando como assistente da sua irmã? Bruno, posso te contar uma coisa? Durante 5 anos achei que estava protegendo a Sabrina, mantendo ela numa posição técnica. Na verdade, estava protegendo meu próprio ego. Fernando organizou alguns documentos na mesa. Hoje, quando vejo ela fechando contratos milionários, liderando uma equipe de gênios, sendo reconhecida internacionalmente, percebo que ela sempre foi destinada para coisas grandes. Eu é que não conseguia enxergar. Mas não é estranho trabalhar para ela? No começo foi. Mas agora é libertador. Não tenho mais a pressão de ser o irmão mais velho que tinha que saber de tudo. Posso ser apenas o Fernando, aprendendo com alguém que admiro muito. Ontem, Fernando entrou na minha sala com uma expressão diferente. Doutora Monteiro, posso falar com você como irmão, não como funcionário? Claro, senta. Sabrina, quero te pedir desculpas. Não apenas pelo que aconteceu na empresa, mas por todos esses anos em que não te valorizado. Você sempre foi especial, sempre foi brilhante, e eu desperdicei a chance de ter uma parceria verdadeira com você. Fernando, isso já passou. Não passou para mim. Vivo com o peso de saber que poderia ter sido diferente se eu tivesse sido menos egoísta e mais inteligente. Olhei para meu irmão e vi um homem genuinamente arrependido, humilhado pela vida, mas em processo de reconstrução. Fernando, você quer saber uma coisa? Se você não tivesse me tratado como tratou, talvez eu nunca tivesse desenvolvido a força necessária para sair da zona de conforto. Como assim? Suas humilhações me ensinaram a me valorizar. Sua falta de reconhecimento me fez buscar reconhecimento próprio. Seu desprezo pelo meu trabalho me motivou a provar meu valor para o mundo. Fernando sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Então, pelo menos, minha incompetência serviu para alguma coisa. Serviu para me transformar na pessoa que sou hoje. Esta manhã, enquanto reviso os números trimestrais da Optimize AI,
Penso em como a vida pode mudar radicalmente em poucos anos, de desenvolvedora invisível num cubículo do subsolo a CEO de uma empresa bilionária. De irmã desprezada a referência em inovação tecnológica. Às 11 horas, tenho reunião com representantes do governo brasileiro para discutir como nossos algoritmos podem otimizar o sistema público de saúde. É o tipo de projeto que pode impactar milhões de vidas. O tipo de desafio que me motiva a acordar todos os dias. Fernando bate na porta e entra com meu café da manhã. Doutora Monteiro, chegaram os documentos da reunião de hoje. E sua mãe ligou, lembrando do almoço de domingo. Nossa mãe. Fernando ainda se confunde às vezes e se refere a papai como nossa mãe. É um reflexo da época em que éramos criança e mamãe organizava todos os encontros familiares. Obrigada, Fernando. Você vai estar lá no domingo? Se você não se importar com a presença do seu assistente administrativo. Claro que não me importo. Você é meu irmão antes de ser meu funcionário. Fernando sorri e se dirige à porta. Antes de sair, se vira para mim. Sabrina, posso te dizer uma coisa? Mamãe ficaria muito orgulhosa de você. Depois que ele sai, fico alguns minutos olhando pela janela do 25º andar, pensando na trajetória que me trouxe até aqui. Todas as humilhações, todas as exclusões, todos os momentos em que me senti pequena contribuíram para me transformar na líder que sou hoje. A menina que andava de ônibus com mochila cheia de livros de programação virou uma empresária que impacta bilhões de pessoas ao redor do mundo. A desenvolvedora que trabalhava num cubículo escuro virou uma CEO que comanda operações globais. A irmã, que era apresentada como aquela que ajuda com a parte técnica, virou uma referência mundial em inovação algorítmica. Às vezes ainda acordo achando que tudo isso é um sonho, mas então olho para os contratos na minha mesa, para os prêmios na parede, para a equipe talentosa que construí e percebo que é tudo muito real. O melhor de tudo não é o dinheiro, nem o reconhecimento, nem o poder. O melhor é a sensação de estar fazendo exatamente aquilo para o que nasci. Resolver problemas complexos através da tecnologia, liderar pessoas talentosas, transformar ideias em realidade. E quando Fernando me chama de Doutora Monteiro todas as manhãs, não é humilhação. É reconhecimento. É respeito. É a confirmação de que não sou mais a ovelha negra da família Monteiro. Agora sou Sabrina Monteiro, CEO da Optimize AI. E essa é exatamente a pessoa que sempre sonhei em me tornar.